Canimambo. Boa tarde, igreja. Que a graça e a paz de Cristo transborde as nossas vidas. Amém? Hoje nós iremos celebrar a ceia do Senhor, irmãos. Pela misericórdia de Deus, Deus tem proporcionado momentos que podemos celebrar a ceia. E a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer em memória de Cristo, em memória de Jesus. Nós celebramos a ceia. É um momento oportuno de fazermos uma reflexão. Não deveria ser só esse momento, sempre, todos os dias. Momento que nós vamos celebrar a ceia, muito mais agora. Mas às vezes acontece de esperarmos esse momento para nos aquebrantar diante de Deus, pedir perdão a Deus, porque aquele que sonda os nossos corações, que nos conhece, Ele se faz presente aqui. É Jesus Cristo. Eu estava vendo uma pessoa falando sobre julgar, ou julgamento, ou julgar as pessoas. Ela faz isso por si. A palavra, ela faz isso por si mesma. Jesus falou: as palavras que eu tenho proferido, esta o julgarão no último julgamento. As próprias palavras em si. Mas nós aqui diante de Deus, nós temos que reconhecer nossos erros, né? Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados e nos arrepender verdadeiramente deles e abandoná-los. Amém, irmãos? Amém? Eu quero ler aqui uma palavra, se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Vamos usar vencendo o inimigo. Vencendo o inimigo. Amém? É o tema dessa mensagem. Vencendo o inimigo. Todos nós aqui sabemos que nós temos um inimigo, que nós temos um adversário. Nós temos, você pode ter certeza. E Pedro, ele fala que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para destruir ou para devorar. É o diabo. É o diabo. Tenha ciência disso. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 fala: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para devorar. O diabo quer destruir a sua vida. Pode ter certeza disso. Você pode até falar que não acredita. Não acredito que existe diabo, demônios. É a Bíblia. Você pode ter certeza que é o nosso inimigo. Quer nos tirar da igreja, quer nos desviar do evangelho,
quer nos levar para o mundo, quer colocar a droga na nossa vida, cocaína, alcoolismo, prostituição, adultério, quer destruir casamento, é a função dele. Pode ter até outras coisas que ele pode fazer, mas essas, você pode ter certeza que elas são principais. Quer acabar com o seu casamento, verdade, o meu também. Nós temos um inimigo. E nós temos que ter essa ciência, de todos os dias saber que tem alguém que quer destruir a minha vida. E ele não está sozinho nessa. A Bíblia fala que ele levou a terça parte junto com eles. Tem muitos demônios, anjos caídos que querem trabalhar juntamente para destruir a nossa vida. Mas graças a Deus, Deus tem nos dado graça de vencer o inimigo. Amém, irmãos? Nós vamos ler o verso de número 1. O subtítulo fala sobre a vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em En-Edi. Então Josafá teve medo e se pôs jejum em todo Israel. Nós vamos pedir a Deus que seu Espírito Santo possa nos conduzir nessa mensagem, nessa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se sentar. Eu quero fazer uso também do livro de Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, o verso de número 16. Vocês podem acompanhar a leitura aqui. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero só ficar com a parte A desse texto, que diz: é útil para o ensino. A Bíblia é útil para o ensino. Amém, irmãos? A Bíblia é útil para o ensino. Olha, eu já ouvi por várias vezes falarem dessa passagem. Na verdade, os três, Moabe e Amon, e juntamente com outros povos, iriam atacar Josafá, Judá e toda Jerusalém. Seriam atacados por eles. E eu já ouvi várias vezes que a vitória que foi dada ao rei Josafá foi através do louvor. Já ouvi por muitas vezes que o que destruiu os inimigos de Josafá, de Judá e de Jerusalém, foi o louvor. Quando nós lemos aqui o texto, a estratégia de guerra de Josafá foi que os levitas fossem na frente da batalha, cantando: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A frente de batalha, a frente de guerra foram os levitas. E aí, quando nós lemos a história, nós entendemos que através dos louvores, da adoração, eles foram vencidos nessa guerra. Ou seja, nós vencemos essa batalha através de louvor e adoração. Uma guerra, uma batalha contra o inimigo. Eu já ouvi por várias vezes. Quem já ouviu isso? É só eu, deixa eu ver. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu, irmãos? Você já ouviu isso? Pessoal do louvor, já ouviu isso? Deixa eu ver.
Cadê os levitas? Quem já ouviu que através do louvor se venceu essa guerra? Deixa eu ver. Eu também já ouvi várias vezes. Agora, hoje nós vamos pegar esse texto e nós vamos fazer uso da hermenêutica para ver, de fato, o que acontece nessa guerra. Nós vamos ver isso aqui. Nós fizemos a leitura que quando Josafá, ele recebeu essa notícia, a primeira coisa que acontece, o medo se apodera dele. Porque quando você vai lendo o texto, então Josafá teve medo e se pôs a buscar a Deus. O verso 2 fala, e vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti. Grande multidão. Era uma multidão. Então, primeira coisa que acontece com o rei, o medo. Que medo? O medo de um grande exército que vinha contra ele. Não era simplesmente um reinado. Eram 3 que se juntaram para destruir Josafá. 3 povos se ajuntam em grande multidão para acabar com Josafá, com Judá, com o povo de Jerusalém. E quando ele recebe essa notícia, o rei teve medo. Claro que numa guerra dessa, a cabeça do rei, ela iria rolar. O rei seria morto, não simplesmente alguns soldados, mas o rei Josafá seria morto. Então ele faz, através do medo que ele sente, diz o texto. Então Josafá teve medo, verso de número 3, e se pôs, ele teve medo e se pôs a buscar o Senhor. O medo não isolou o rei Josafá. O medo não colocou Josafá dentro de uma caverna. O medo fez com que ele buscasse a Deus. Como vencer o inimigo? Como vencer o inimigo? Diz o texto que ele se pôs a buscar o Senhor. Ele tem medo, as notícias, amedrontado, mas ele se coloca numa posição de buscar o Senhor. As notícias, às vezes as notícias ruins colocam as pessoas no isolamento, num fracasso de derrota, de depressão, de síndrome de pânico, e as pessoas se isolam. Diante de tantas guerras, diante de tantas batalhas, de tanta violência, irmãos, de tanta crueldade, tanto roubo, tanto assassinato e tantas coisas, mas o que Josafá ele faz? Ele busca ao Senhor. Então nós percebemos que a primeira atitude de Josafá é buscar a Deus. Provérbios fala assim, eu amo os que me buscam, e os que me buscam me acham. O que o rei faz? Vou buscar a Deus. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, qual seria a nossa postura? Buscar. Por que tem tanta gente que se esfria na fé, que se afasta? Por quê? Qual é a postura dessas pessoas que se afastam, que se desviam, que se esfriam no Evangelho? É o que é? É buscar. Ele teve medo, mas ele busca a Deus. Ele busca o Senhor. Essa é a primeira atitude do rei. Já que um grande exército se levanta contra nós, possibilidades maiores de nos vencer, o que eu vou fazer? Eu vou buscar a Deus. Então ele busca o Senhor. Percebe o que está acontecendo aqui, irmãos? É uma guerra. É uma batalha. Mas nós vamos ver o lado espiritual dessa guerra aqui, existe também. Porque diante de uma guerra, irmãos, quem é que vai lutar?
Diante de uma guerra, as pessoas vão pegar em armas. Armas pesadas, míssil, foguete, revólver, metralhadora. Mas quando a guerra é espiritual, o que vai acontecer? Alguém vai orar. Então o que ele faz? Ele vai orar. Eles vão acabar com as nossas vidas. Você vai orar? Você vai colocar de joelho, ficar falando com Deus? Porque quem estava vindo com espada, com lanças, com armas de guerra, para destruir a vida deles. O que ele fez? Buscar o Senhor. Você consegue entender as coisas de Deus, como que são diferenciadas, porque são guerras e batalhas espirituais. Então ele foi para a oração, irmãos. Foi buscar a Deus. Então nós estamos vendo aqui um princípio para se vencer uma guerra. Ah, não, foi o louvor. Calma, nós vamos chegar lá. Porque na verdade tem muita gente que louva, que canta. Mas não é só quem está aqui no altar. Quem está aí sentado canta também. Posso ouvir um amém? Ou não canta? Quem está sentado aí também canta? Louva, adora. Apesar que tem uns que não cantam não, tá? Tem uns que fica aí, ó, igual um robô, um boneco. Nem com a letra aqui, não tem coragem de cantar. Entendeu? Boca travada, língua de aço, ó. Entendeu? Vem para um local desse para cultuar a Deus, para adorar a Deus, nem canta, nem louva. Fora aqueles que vêm aqui para estar dormindo já. Eu não sei que remédio é esse. Se é boa noite, Cinderela, que trem, que negócio é esse, mano? O negócio é complicado demais. Mas é mesmo, gente. Está aqui. Ó. Não trouxe a Bíblia? Está aqui, dá para ler. Pode cantar. Todos que estão aí também cantam, louvam, adoram a Deus. Agora, houve primeiro oração. Primeiro houve oração. Não tem como. Estão vindo contra nós? O rei começou a buscar a Deus. Orar, clamar, invocar o nome do Senhor. Medo da morte. O medo da morte fez com que ele busque. Elias já fez diferente. Elias foi para cavernas, se isolou e pediu a morte ainda. Mas Josafá, ele vai buscar a Deus. Ele faz diferente. Isso para nós é uma arma de guerra. Para nós, a igreja, a oração é uma arma de guerra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, na segunda carta, ele fala: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não vou repetir, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Poderosas. Poderosas em Deus, irmãos. O camarada vai para a guerra, provavelmente ele vai com a metralhadora. Josafá foi para a oração. Foi orar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Olha para você ver. Destruir fortalezas. Anulando, entendeu? Na força do seu braço, mas nós temos armas poderosas. E não é só uma, não. A oração é só uma delas que nós temos. É porque o que eu vos disse é porque, irmãos, pode cantar, pode louvar, mas como que é o altar da oração de quem canta, de quem louva, de quem adora? Eu vou lhe dizer para você, tem muita gente que canta, mas não ora. Não tem vida com Deus de oração, de busca, não tem. Só canta mesmo, mais nada. É verdade. Podia gritar e falar: eu sou um desses. Mas não precisa. Mas é verdade. E você acha que só cantar vai destruir, vai vencer uma guerra? Só cantar. Vamos louvar que nós vencemos as guerras. É só. Você acha então? Primeira coisa que ele faz, buscou ao Senhor. Uma outra coisa que ele faz aqui, o que é? Ele apregoou jejum, irmãos. Aí nós vamos ver como é que foi vencida essa guerra. Porque falar que só foi cantar, venceu a guerra. Não, então uma preparação espiritual aqui, irmãos. O texto aqui fala: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor.
e apregoou jejum em todo Israel. Verso de número 3. Jejum. Gente, vocês estão vendo essa guerra aqui, né? Vocês estão por dentro, hein? Guerra Israel, Hamas, grupo terrorista aí atacando. Quem é que vai jejuar? Você acha que o pessoal lá vai para jejum e oração? Irmão? O negócio é na base da bomba, do míssil, metralhadora, avião de guerra. Mas olha essa guerra aqui, irmãos. Josafá tem medo, porque ele sabe que vem um grande exército contra eles. Ele então vai buscar a Deus. E ele apregoa um jejum em todo Israel. Jejum, irmãos. Até o rei de Nínive, quando ficou sabendo que Deus ia destruir a cidade de Nínive, ele pediu para todo mundo fazer jejum, inclusive os animais. O rei falou que até os animais tinham que fazer jejum. Para quê, irmãos? Quem lê a Bíblia entende, sabe? Para mudar o que Deus ia fazer com Nínive, destruir a grande cidade de Nínive. Eles se arrependeram e fizeram jejum, todos os moradores de Nínive. E o rei deu uma ordem que até os animais teriam que jejuar também, para Deus não destruir aquela cidade. Irmãos, armas, nós temos armas poderosas. Só que as nossas armas, elas não são carnais. Tudo bem, você talvez fala comigo na violência, na grosseria, na brutalidade, na briga, na confusão, na mentira, na fofoca, na calúnia, na difamação. Armas do cristão são espirituais. Oração. Tem muita gente que se desespera por qualquer coisa, por qualquer notícia, em vez de fazer o quê? O rei teve medo e ele buscou ao Senhor. Depois que ele busca ao Senhor, ele apregoou um jejum. Vida cristã, irmãos. Irmão, eu não entendo. Vida cristã. Uma vida cristã sem oração, sem jejum, irmãos. No jejum, comer é bom demais. Comer é muito bom. Crente come mesmo, é verdade. Come mesmo. Que vida cristã? Não ora e nem jejua. Que armas que são essas? Que nem fazem uso dela. Nunca. E ainda tem alguém que ensina hoje que a igreja não precisa mais fazer jejum, porque Jesus jejuou o suficiente por nós. Então não precisa. Aí você tem uma vida cristã, não jejua, não tem vida, não ora também. Não ora nem para agradecer a comida, nem o café que toma, nem pensar. São armas. Armas. Pra você ter ideia, uma das regras, se fosse colocar como regra básica, se fosse uma regra, no livro de Tiago, capítulo 5, verso 13, lá está escrito assim: está alguém sofrendo? Faça oração. Está escrito, Tiago 5, 13. Está alguém sofrendo? Faça. Está sofrendo? Está sofrendo com alguma coisa? Tem alguma coisa que faz você sofrer? O que o texto está dizendo? Faça uma oração. Ou em algumas traduções pode estar escrito: está alguém triste? Faça uma oração. Está alguém sofrendo? Faça uma oração. Está alguém doente? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Parece uma regra. Em primeiro lugar, oração. Não tem jeito não. Em primeiro lugar, está alguém sofrendo? Faça uma oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Essa é uma ordem. E o apóstolo Paulo e Silas, quando foram presos? Me parece que no verso 25. À meia-noite, Paulo e Silas, o quê? Oravam. É uma regra. Oravam e cantavam. Não, louvor é depois. Não, louvor é depois. Primeira oração. Se for uma regra, a oração está na frente. Primeira oração.
É o que diz o texto. Agora, tudo bem, eles estavam presos, foram açoitados, foram torturados. O que eles fizeram primeiro? Oração. Provavelmente, eu quero aqui imaginar, usar a imaginação e conjecturar o texto. Eles, bastante, foram encarcerados, presos no tronco, provavelmente estavam tristes. Provavelmente. Claro, tristes, apanharam, foram presos injustamente. Não estava feliz não, né? Se entristeceram. O que eles fizeram? Oração. Meia-noite, oração. Depois da oração, claro, irmãos, quando o povo de Deus ora, as coisas acontecem. Vem um renovo, vem a unção sobre nós. Deus move, e aí vem o gozo, vem a paz, vem o consolo, que alguém está orando. E aí o que ele faz? Cante louvores. Então eles começaram a louvar. O que Jonas, capítulo 2, verso 7 do livro de Jonas. Quando você lê o capítulo 2, do versículo 1 você pode ler o capítulo todo. Jonas está lá no vale da sombra da morte, ele está quase morto. E ele mesmo começa a narrar no texto o que está acontecendo com ele. Verso 7, capítulo 2. Quando desfalecia dentro de mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Que eu votei isso, eu pagarei. Ou seja, o que ele fez? O que ele fez? Ele orou. Quando desfalecia, quando ele estava quase morto, a ponto de morte, o que ele fez? Oh, Deus existe! Ele lembrou de Deus. O que ele fez? Orou também. Tem muita gente que é diferente. Quando se sente mal, ruim, o que faz? Vai embora. Vai para casa. Fica em casa. Se isola, vai para a caverna, pede a morte. O que ele fez? Buscou o Senhor. Ele buscou ao Senhor. Isso é importante. Se toda vez nossas batalhas, nossas guerras, oração. Oração, porque é uma arma que nós temos que destrói fortaleza. É o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia, ela é útil para o ensino. Talvez você, tudo bem, é um cristão que não lê Bíblia, né? E aproveita a hora da pregação para ficar batendo papo. Tudo bem. Irmãos, como é que está a igreja? Como é que nós estamos? Nós vamos celebrar a ceia hoje. Você não gosta que eu falo, né? Você não gosta. Não fale em pecado, não. Não fale em pecado, não fale em adultério, não fale em fornicação, pecado fora. Não fala não. Não vou me calar. Não pode falar mais isso na igreja, não. Que vida cristã é essa? É isso aí que vence guerra? É isso que vence a guerra? Pessoas assim que às vezes sobem no altar dessa maneira? O que impede de orar? É o pecado? O que impede uma pessoa de ter uma vida de oração? É a vida de pecado que impede ela? O que impede a pessoa, como cristã, fazer jejum? É a vida de pecado que impede? Então, não jejua, não ora, não busca Deus. Agora é celebração da ceia, você chega aqui, pede perdão a Deus e pode cear. E quando você sair daqui, continue na prática do pecado. Porque a Bíblia fala, quem é santo e quem é sujo, quem vive no adultério, quem vive na prostituição, quem vive na fornicação, continua. Na hora da morte ele se lembra. Vida cristã. Não lê Bíblia. Não ora. Não jejua. Que vida cristã. Que adorador. O cara é o adorador. Mas não tem vida. Não tem vida com Deus. Porque isso é para nós como igreja. Nós como igreja, nós lemos a Bíblia. Nós meditamos, nós pesquisamos, nós examinamos, nós oramos, nós jejuamos.
nós evangelizamos, nós pregamos, nós damos testemunha de Jesus Cristo a outras pessoas. Que vida cristã é essa? Como vencer o inimigo? Como vencer a guerra, a batalha? Apregoou. Mateus capítulo 9, verso de número 14. Esse texto ele é muito interessante. Nós estamos vendo aqui uma preparação do rei para vencer. Então vieram a ele os discípulos de João. Discípulos de quem? João Batista. João Batista tinha discípulo, irmãos. Muita gente fala que João Batista era um cara radical, mensagens duras, mas ele tinha discípulos. E João Batista tinha tanto discípulos fiéis a eles, que eles nem foram atrás de Jesus, para se manter fiéis a João Batista. Mas quem conhece a história de João Batista, sabe que João Batista ele era percussor de Jesus, que ele estava preparando um caminho para quando Jesus viesse, aqueles que o seguiam, deixassem de seguir a ele para seguir Jesus. Mas os discípulos de João eram tão fiéis a ele, que não largava João Batista nem para ficar como discípulo de Jesus. É verdade. Continuaram fiel a ele. João Batista, era o pregador que pregava arrependimento. João Batista era o homem que quando estava lá batizando, as pessoas confessavam seus pecados para ele e era batizado por ele no Rio Jordão. Esse era o João Batista. Aquele que tinha uma mensagem que talvez para os tempos de hoje, talvez não serviria mais, porque era uma mensagem de arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Como que vai? As pessoas hoje, muitas pessoas estão tendo prazer. Como se arrepender com prazer? Não era agradável. Você sabe, hoje as mensagens tem que ser mensagens agradáveis, que fala que você vai prosperar, que Deus vai te dar vitória, você vai ganhar muito dinheiro, que Deus vai realizar todos os seus sonhos, tudo que você quiser, Deus vai te dar. Essa é a mensagem dos dias atuais. Arrependei-vos. Que João pregava arrependimento, Jesus pregava arrependimento, o apóstolo Pedro pregou arrependimento, foi a primeira mensagem. Por quê? Porque o que acontece é que as pessoas estão vindo até a Deus, mas não se arrependem da vida de pecado que levam dentro de uma igreja. É nós mesmos. Mateus capítulo 9, coloca lá por favor, verso 14. Então vieram a ele os discípulos de João dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Segura aí um pouquinho, fica com esse texto aí, depois nós vamos descer um pouco. Irmãos, eu fico vendo todas essas guerras, pessoas que jejuam, pessoas que oram, pessoas que jejuam, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus e que matam, tiram a vida de outras pessoas, crendo em suas religiões, mas que fazem jejum. Os cinco pilares da fé muçulmana tem jejum e oração. Um dos discípulos de João foi: por que nós jejuamos? Fariseu, os teus discípulos não jejuam? O que acontece hoje é isso. Realmente tem muita gente que não jejua de jeito nenhum. Não jejua, não ora, mas é discípulo, né? É discípulo de alguém. Ele é discípulo de alguém, eu não sei de quem, mas é discípulo. Porque isso é vida cristã. Quem faz isso é crente, irmãos. É quem um dia creu em Jesus, nasceu da água, do Espírito, que faz essa para ler Bíblia, para orar, para evangelizar, para visitar, para testemunhar. É os crentes. Somos nós mesmos. Pastor, não gosto que fala crente não, eu sou gospel. Não gosto de crente que fala a palavra crente, eu gosto que fala gospel, porque eu sou gospel. É nós, irmãos. Ao verso 15. Os discípulos de João jejuavam, os fariseus muitas vezes, os discípulos de Jesus jejuavam.
Disse-lhe Jesus, boa resposta. Olha a resposta do mestre. Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas em dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ou seja, enquanto Jesus estava com eles, tudo bem, até então não precisava, estava com ele. Mas Jesus iria ser tirado, e nesses dias, o quê? Terão que jejuar. Depois que Jesus fosse assunto aos céus, elevado aos céus, eles teriam que jejuar. Foi o que ele falou. Podem por acaso estar tristes, convidados para casamento enquanto o noivo está com ele? Dias virão contudo que o noivo lhes será tirado. Nesses dias, eles terão que jejuar. É o que diz o texto. E aí, se você estuda sobre a vida do apóstolo Paulo, ele vai falar em muitos jejuns. Não acabou, não. A igreja, ela sempre fez jejuns, orações, vigílias, buscas a Deus. Sempre. Sempre. Então, vida cristã não é só também congregar também, não. É leitura bíblica, é oração, é jejum, é evangelismo, é testemunhar. Como que se vence uma guerra, uma batalha? Existem coisas que são aniquiladas, irmãos, através de jejum e oração. Mas tem gente que não acredita. Não acredito, isso é bobagem. O negócio é a fé, só a fé é o suficiente. Mas o que o rei Josafá ele fez? Ele apregou um jejum. Então observa que primeiro ele buscou a Deus, primeiro foi oração, depois jejum. Então não era só cantar, não era só música. Não, eles cantaram, venceram a guerra, porque cantaram. Não, tem algo aqui para trás aqui que foi feito, que às vezes não é mencionado, não é lembrado. Por quê? Porque é difícil de fazer. E quando você observa, depois que ele ora, Josafá, ele faz uma oração. Ele vai e ora a Deus. Tem a oração dele, está escrita aqui nesse capítulo. Você observa a oração do rei, meu Salvador, que oração é essa? Não, é muita coisa. Então ele faz uma oração. E aí no verso de número 14, do capítulo 20, olha o que acontece depois da oração. Depois da oração, o que acontece? Verso 14, põe aí para nós aí. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Depois da oração, depois do jejum, segundo o texto. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sobre Jazael, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Quem veio? Depois de oração e jejum, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Vai lá no verso 15. E disse: dai ouvido todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Olha aqui, olha aí o que está acontecendo. Depois que orou, depois que jejuou, o Espírito Santo ele veio no meio da congregação. Agora eu vou confortar, esse povo está com medo da morte. É isso que ele faz. Quando alguém ora, quando alguém jejua, busca a Deus. Foi isso que ele fez. Vai lá, verso de número 16. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Verso 17. Nesta batalha não tereis que pelejar. Aqui. A vitória já... Alguém já orou, alguém já jejuou, alguém já pregou jejum, oração no meio do povo. O Espírito Santo já veio sobre o profeta com uma resposta. Não tereis que pelejar,
portai-vos, ficais parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meu filho. Vou lá no verso 18. Versículo de número 18. Vamos aqui no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Depois que o profeta estava falando, pelo que eles estavam ouvindo, isso aqui, para quem lê a Bíblia, para quem estuda a Bíblia vai entender isso aqui. Quando Deus estava falando na boca do profeta, o que eles fizeram? Boca no pó. Todos colocaram a boca no pó. Quem está falando? Deus, boca no pó. Foi o que eles fizeram. Boca no pó, Deus, colocaram. Todos eles. Inclusive o rei. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Aí. Quem te falou que adorar é só cantar? Olha lá. Adorando ao Senhor. Boca no pó. Irmãos, tem crente que eles falam, que eu me ajoelhar? Eu me ajoelhar? Você já viu crente Barbie se ajoelhar, irmãos? Eu me ajoelhar? Minha roupa? Eu me ajoelhar diante de Deus? Tem crente que nem ajoelhar e não ajoelha diante de Deus. Estou dizendo que isso é espiritualidade não, irmãos. Pode ser fariseu, tanto se ajoelhando como também ficando sobre os pés. É o que diz a Escritura. Mas às vezes tem que ser levado no pó para se prostrar diante de Deus. Como é que eles adoraram? Sabe como é que eles adoraram a Deus? Colocando o rosto, no diz o texto, adorando ao Senhor. Se prostraram. Boca no pó. Nem todo mundo que canta adora, não, irmãos. Nem todo mundo que prega também, porque senão o pregador também. Nem todo mundo que toca adora a Deus, não, irmãos. Adoração vai estar muito mais. Jesus, ela põe a boca no pó e diz, adorando ao Senhor. Ela só prostrou e colocou a boca no pó. Sabe quem fala na regra dos dons espirituais de Coríntios capítulo 14? No verso 25, Paulo ele fala que quando alguém estivesse profetizando, em testemunho que colocar a boca no pó, em face de um culto, as orientações dos dons espirituais, que quando alguém estivesse sendo usado por Deus em profecia, tinham que colocar a boca no pó. Está lá, Coríntios 14, verso 25, é só você ler. Quando alguém falava, Deus está falando aqui em profecia, boca no pó, todo mundo, testemunhando que Deus está aqui presente. Isso é Bíblia. Nem eu que estou inventando, é a Bíblia, regras bíblicas. Tirou lá o... Pode tirar isso aí, que eu não vou anunciar cu de diácono agora. Volta lá no verso 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Por que ele se prostrou com o rosto em terra? Porque tinha um homem lá que o Espírito do Senhor estava sobre ele, falando o que Deus ia fazer. Boca no pó. Para ouvir Deus falar, todos colocaram o rosto. E diz o texto que eles adoraram a Deus com a boca no pó. Claro, irmãos, é muito fácil. O que eu lhe disse, a pessoa canta aqui em cima e canta lá embaixo também. Vocês aí sentados cantam do mesmo jeito. A questão aqui é, você canta, mas como que é a vida fora disso aqui? Ora, irmão, tem gente que canta que nem gosta de ir na igreja. Mas canta no louvor, mas não gosta, eu não gosto de ir em culto. Tem gente que canta na igreja, mas não gosta de oração. Não vem oração. Não, oração não. Minha voz é boa, não preciso disso aí não. Tem gente que canta, mas não ora, não jejua, não gosta de ir no culto. Não gosta de ir no culto do evangelismo, não gosta de visitar ninguém. É adorador. Não preocupa não, daqui a pouco nós vamos cear. Está quase na hora.
Não gosta, não. Eu não gosto de ser esse pregador aí, vou te falar. Eu não gosto desse tipo de pregação, não. Eu não gosto, não. Eu não gosto desse tipo de mensagem, não. Isso é a Bíblia. Ela é útil para o ensino. O texto que nós lemos de Paulo. Ela é útil para o ensino. A palavra, ela é útil. Tem alguém dizendo que é ultrapassada, antiquada, serve mais. Ela é útil para o ensino. Para ensinar você a ter vida cristã, vida com Deus. Ela nos educa. Ela nos educa espiritualmente. Como servir a Deus. Como ser crente. Ela nos educa. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Educação na justiça. Ela nos educa a palavra, espiritualmente. Ela que nos ensina a orar, a jejuar, testemunhar, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, adorar a Deus. Ela nos educa a palavra. Ela é para ler mesmo. É para ler. Esse livro é para ler, gente. É para meditar. Seu filho não gosta de ler? Você já observou isso, papai? Seu filho não lê, né? Você já observou, papai? Seu filho já observou você também, que você também não lê também? Mamãe, papai, seu filho já viu isso em você? Não, meu pai não lê Bíblia. Não vejo meu pai jejuar, não vejo ele ler Bíblia, não vejo ele orar. Ela nos educa. A palavra. Se prostrou com o rosto. Pode estar pregando, pode estar fazendo o que for. Mas adoração? Adorar a Deus mesmo? Nós cremos na Bíblia. Quando Abraão foi levar Isaac para oferecer no Monte Moriá, que ele chegou, avistou o monte, ele falou lá com os seus servos: vocês fiquem aqui, que eu e o rapaz iremos até lá, e a vós outros. Aí Abraão, você está indo lá para adorar a Deus? Estou. Qual é a adoração que você vai fazer lá? Vou levar Isaac, vou pegar lenha, pedra, levantar um altar, colocar pedras, amarrar ele por cima e vou sacrificar ele. É isso que é adoração, Abraão? É isso aí que é adoração na Bíblia? Segundo a Bíblia, é. Qual era a adoração? Ele pegou, levou Isaac, levou lenha, levou o cutelo. Chegou lá, colocou umas pedras, amarrou Isaac, colocou em cima da pedra, pegou um cutelo. Na hora que ele ia sacrificar Isaac, ele ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: não faça nenhum mal. Não estenda as mãos contra o rapaz. Mas ele disse que ia adorar a Deus. Então a adoração lá era o quê? Sacrifício, era entrega, renúncia. Dar a Deus o que ele mais amava. Que ele falou: pega teu filho a quem tu ama. Então, segundo o texto, e é a primeira vez que aparece na Bíblia essa palavra adorar. Primeira vez, vai te ajudar você. Vai te ajudar, talvez você nem sabia disso. Primeira vez na Bíblia que aparece a palavra adorar. Nós vamos ali adorar a Deus. Como é que adora a Deus? Oferece o filho em sacrifício. Oferece o que mais ama a Deus. Então isso que é adoração, Abraão? Sim, isso é adoração. Mas hoje a adoração hoje ficou mais fácil. Hoje a adoração é só cantar. Hoje quando fala de adoração é só cantar. Quem é você? Só adorador. E que só canta. Só canta, mais nada. Mas lá não era bem assim não, irmãos. Aqui o texto fala que quando ele se prostra, ele adora a Deus. Então ele estava adorando a Deus prostrado. Rapaz, já pensou? Você não tem coragem de pôr os joelhos, vai pôr a boca, o rosto no pó, para adorar a Deus? Vamos um pouco mais adiante, o texto é muito longo. Vamos aqui no verso de número 21. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que o louvassem a majestade santa. Saem diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Em algumas traduções, misericórdia. Aí, irmãos, nós sempre ouvimos que através dos louvores, eles foram vencidos. Porque colocou os levitas na frente de batalha para ir cantando. Meu filho, a conquista já estava lá atrás. Já. A vitória já havia sido dada. Irmão, imagina você numa guerra, Deus falar para você: para, sai comigo essa guerra. Acabou. Agora, se você falar para mim
que ali houve um conjunto de armas espirituais, oração, jejum, louvor, e a verdadeira adoração, boca no pó. Todos estavam onde? Na congregação. Todos estavam na congregação. Todos estavam lá na congregação. E quando o profeta foi tomado pelo Espírito, todos se prostraram. Irmão, lembra que eu te falei aqui? As pessoas às vezes não gostam nem de ir na igreja. É cada adorador hoje. Não gosto de ir, eu só gosto de ir no domingo. Só gosto de ir no domingo. Domingo que Deus está na igreja. Vou lá. Nós vivemos um tempo que as pessoas, elas mesmo inventam desculpa para não estar na igreja. Elas inventam, arrumam um jeitinho para inventar alguma coisa, para não estar num culto, para não estar no templo. Eles inventam alguma coisa. Nem precisa inventar. Não precisa criar nada, entende? Obstáculo para você não estar num culto. Mas essa guerra, ela foi vencida sim. Então essa guerra não foi vencida só porque alguém estava cantando, não. Ela foi vencida porque alguém orou. Porque alguém jejuou, porque alguém foi para o templo, porque todos congregaram, todos buscaram juntos, porque lá todos estavam na mesma visão, porque a guerra era para todos, não era para um só. Às vezes na igreja a guerra não é para todos, é só para alguns. Como assim? Vem na oração que você vai descobrir. Vem na oração, você vai descobrir se a guerra é para todos. Vai num culto de evangelismo, descobre se a guerra é para todos. Culto de oração. Culto de terça-feira, meu Salvador. Culto de terça-feira, acho que não tem nem isso aqui. Acho que não tem nem isso aqui no culto de terça aqui. Estou nem por lá, só aqui. Terça, não é terça, né? Terça-feira também. Congregaram, foram lá. Realmente eles foram cantando, louvando a Deus, louvando. O próprio Deus desbaratou todo aquele exército, acabaram com a raça deles, venceram, irmãos. Como vencer o inimigo? Irmãos, tem que orar. Eu sei que a maioria dos crentes hoje, assim, vou falar aqui por nós aqui, os de fora eu não conheço a vida deles. Mas aqui a gente vê que muitas pessoas não gostam de orar, entendeu? Oração é chato demais. Tem aqueles que são tão poderosos que eles nem precisam de orar. São fortes que eles nem precisam. Eu não preciso de oração. Quem é o cara? Quem orar nada? Oração é para os fracos. Entendeu? Eles venceram uma guerra. Tem que orar, tem que jejuar, tem que adorar, tem que louvar, verdade. Tem que congregar. Vida cristã, irmãos, tem tudo isso. Nós não somos esse tipo de pessoas que falam assim, minha religião é tal, mas eu não vou na igreja não. Porque tem muita gente assim já. Já viu pessoas que falam assim, minha religião é essa, mas eu não vou na igreja, já viu? Já viu alguém falar isso? Estou dando o nome da religião, porque pode ter algum ofendidinho aqui, entendeu? E se ofender com alguma coisa. Mas tem gente que fala assim, minha religião é essa, eu só não vou na igreja. Pô, isso está quase sendo real no nosso meio também. No meio cristão, está quase assim também. A pessoa fala, eu sou crente, só não gosto de ir na igreja. Sou crente, mas não congrego. Creio em Jesus, mas não preciso congregar, não preciso ceiar, não preciso celebrar nada. Lá todos foram ao templo. E eles começaram a buscar a Deus, e Deus, através do Espírito Santo, se manifestou na vida do profeta e falou o que Deus ia fazer. Então a vitória, a conquista daquela guerra, aconteceu, foi ali. Quando Deus falou com eles, o que já está ganha. Então já que a guerra está ganha, vocês vão ir na frente cantando. Pode ir cantando. Colocou na frente de batalha, quem cantava? Na frente de batalha, quem canta? Para você ver como que é as coisas de Deus. Talvez você está aí recusando muita coisa que está sendo falada aqui. Eu vou lhe dizer por quê. Por causa da sua natureza. Aonde que o homem natural, ele entenderia que uma guerra poderia ser vencida com pessoas cantando música? Aonde? Aonde que o homem natural acreditaria numa coisa dessa? Vai para a guerra? Vai. Chega lá, você canta. Quem ia acreditar nisso?
que se vence guerra cantando música. Claro, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura, porque não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Claro, o homem natural não vai entender. Claro, o homem natural vai ficar aí sentado nessa cadeira, retrucando a pregação, porque ele quer ter uma vida de pecado, e ele não vai concordar com o pregador, não. Porque ele quer ser crente, mas ele não quer ter vida de oração, ele não quer jejuar, ele não quer congregar, ele não quer ter compromisso com nada. Então ele vai me questionar mesmo. Que ele é natural. Ele nunca nasceu, talvez, da água, do Espírito. Talvez nunca teve uma experiência com Deus na vida. Então ele diz assim, eu sou crente, mas não preciso ir na igreja. Porque tem religiões assim. Que a pessoa chega lá, na minha religião é tal, só não vou na igreja. Mas na religião sua não vai na igreja? Eu não entendi isso. Rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles começaram a cantar. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os de Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. A resposta ela veio só através da oração e do jejum. Mas tem gente que gosta de facilitar as coisas, tá vendo, irmãos? Né? Sempre você vai ouvir isso. Tá vendo? Quem venceu essa guerra foi o louvor. Foi quem estava cantando que venceu a batalha, a guerra. E quem estava lá, por trás lá, de joelho, orando, jejuando, para Deus dar resposta? Para quem lê a Bíblia, para quem examina, sabe que essa vitória ela veio porque ele buscou a Deus. Que essa vitória ela veio porque ele apregou um jejum para todo Judá e Jerusalém. Todo mundo, vamos jejuar, irmãos. Vamos jejuar, vamos buscar em oração. E aí Deus veio o Espírito Santo e falou na boca do profeta. Ali eles já saíram confortados com a palavra. Palavra de consolo. Essa guerra é minha, pode deixar comigo. Vocês não vão fazer nada. Olha você ver. Eles já tinham feito. O que eles fizeram? Oraram e jejuaram. As armas da nossa milícia não são carnais. São poderosas. Irmão, tem muita família na igreja. O filho está lá nas drogas. Está no álcool. Está na prostituição. O que o irmão está fazendo? O que o crente está fazendo? Está vivendo a vida dele. Em outras palavras, estou nem aí isso. Estou nem aí para o meu irmão. Estou nem aí para o meu pai. Estou nem aí para o meu filho. Está lá. Está lá, se afundando nas drogas. O que ele faz? Nada. Vou fazer um período de oração por essa vida, até Deus salvar ele. Nada, faz nada. Não ora, não jejua, não consagra. Quem está vencendo a guerra? Essa guerra aqui, ela foi vencida. Através de jejum, de oração, de busca, de louvor. Foi um conjunto de armas aqui. Como que nós iremos vencer essas guerras, irmãos? Existem guerras no mundo espiritual contra a nossa vida. E aí, você vai ficar parado? De braços cruzados? Você vai ver esse cenário todo e vai ficar aí? Você não vai se consagrar, você não vai jejuar, você não vai orar, você não vai buscar Deus, vai ficar vivendo. Não, sua vida é uma vida boa, graças a Deus, vida luxuosa, só festinha, passeio. Essa é a missão de Deus para você. Deus chamou você só para isso mesmo, para você curtir a vida, só isso. Só nada, mais nada. Esse não é o propósito de Deus para nós. Vamos colocar sobre os pés, irmãos, por favor. Você não vai perder essa guerra, essa batalha, enquanto você estiver se consagrando sua vida para Deus, orando, jejuando, buscando a Deus pelas madrugadas, clamando a Deus. A oração, irmãos, é uma arma poderosa que nós temos. Uma arma poderosa. Uma oração mudou uma profecia.
Uma oração fez Deus mudar de ideia. Uma oração. O profeta foi lá, na casa de Ezequias. Isaías 38, falou com ele: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Isaías saiu e foi embora. O que Ezequias fez? Diz a Bíblia que ele virou o rosto para a parede e começou a orar e falar com Deus. Começou a falar com Deus. Colocar para Deus tudo o que ele tinha feito. Deus foi e falou com o profeta: volta lá. Uma oração. Deus falou com Isaías: volta lá. Fala para ele que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Uma oração. Mudou uma profecia, irmãos. As orações só não podem mudar as profecias que estão registradas nesse livro. Nada muda o que está aqui. Mas se alguém soltar uma profecia agora aqui nessa igreja aqui, de Deus, do trono, dependente do que ela falar aqui em profecia, alguém falar, orar a Deus, falar: Deus, não quero isso para mim. Tem misericórdia da minha vida, sou teu servo, tenho andado. Nossa! E Deus pode falar: muda isso aí. É uma oração. Nós temos que acreditar no impossível, irmãos. Às vezes você se dá muito por vencido, como se Deus nunca fosse mudar a história. E você não acredita nem na sua oração. Ah, para mim não tem mais jeito não. Isso aqui não tem jeito não. Os médicos já desenganou. Isso aqui não tem como. Você não ora. Tem alguém que pode. Tem coisas que é impossível para nós, mas para Deus não é impossível. Depende de quem está orando e buscando e acreditando no que Deus pode fazer. Às vezes tem problemas que você está aí chorando, sofrendo por causa de problemas, mas você não tem coragem de pagar um preço pelo problema. Pagar um preço, uma força de expressão: não, vou orar, tem quadro da minha casa. Aí não crê. Já aprendeu a conviver com o problema? E não acredita que Deus pode te dar essa bênção, essa vitória? Não ora mais, não busca, não crê. Então você se entregou então.